Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. O Jornal da Cultura foi conferir se não existe mesmo o plano B para o Brasil sair da crise sem aprovação do ajuste fiscal. O resultado você vê nesta edição, que traz ainda os seguintes assuntos. Lula aconselha a presidente Dilma a conversar com lideranças tucanas. Dólar dispara outra vez e o emprego na indústria cai pelo 7º mês seguido. Ex-governador do Mato Grosso, Silval Barbosa, se entrega à polícia depois de 2 dias foragido. Condenado por homicídio, preso se forma em pedagogia e ajuda na alfabetização de outros detentos. Vaticano recebe a primeira família de refugiados e na Síria um pianista se apresenta na rua e pede o fim da guerra. Em mais uma etapa da reaproximação, Estados Unidos autorizam seus cidadãos a viajar e abrir negócios em Cuba. Fim de semana de festa com a comemoração dos 10 anos do Senhor Brasil na TV Cultura. Ai, 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 adeus, E ao meu lado estão o jornalista e consultor em novas tecnologias e em telecomunicações, Etevaldo Siqueira, e o advogado criminalista Roberto Delmanto Júnior. Participe com perguntas aos nossos convidados através do WhatsApp, o número está aí na sua tela, e também pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. Ainda está aqui também no estúdio o Senhor Brasil, Rolando Boldrin, que daqui a pouco vem participar dessa bancada. O ex-presidente Lula se reuniu hoje com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Segundo o que apurou o jornal Estado de São Paulo, o ex-presidente pediu a Cunha para assegurar o requerimento de impeachment entregue ontem por um grupo liderado pelos juristas Hélio Bicudo e Miguel Reale Júnior. Lula também aconselhou a presidente Dilma Rousseff a procurar Fernando Henrique Cardoso e José Serra para discutir o ajuste fiscal. No encontro a portas fechadas no Palácio da Alvorada, Lula defendeu que Dilma Rousseff deveria aproveitar a reforma ministerial para manter apenas quem é fiel ao governo. O ex-presidente pediu a saída de Aloysio Mercadante da Casa Civil, mas não foi atendido. Sugeriu então esvaziar o poder do ministro, que tem uma convivência ruim com os colegas e é visto como ponto de desgaste nas relações do Planalto. E para diminuir a resistência de alguns setores e também da oposição ao ajuste fiscal, aconselhou a presidente a procurar o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o senador tucano José Serra. Outro problema que o PT vai ter que administrar é a briga pública com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Ele reagiu à ameaça de processo depois de ter declarado que o partido só apoia o fim das doações de empresas para campanhas políticas porque contava com o esquema de desvios da Petrobras. É um modelo de governança corrupta, algo que merece um nome claro, de cleptocracia. Isso que se instalou. Doutor Roberto Delmanto Júnior, boa noite. Boa noite. Por que essa posição tão forte do ministro Gilmar Mendes? Ele não é o primeiro nem o único que fala essa questão aí, que o PT tinha um plano para se perpetuar no poder e foi atrapalhado pela Lava Jato. O ministro Gilmar Mendes faz tempo que vem adotando um discurso bastante politizado. Ele é um homem político desde da sua gênese. E isto vem acompanhando, isso já vem se demonstração de algum tempo. Nós tivemos também no julgamento do Mensalão o voto do ministro Celso de Mello, que também foi bem politizado naquela época. E há que se compreender que os ministros são cidadãos e muitas vezes eles se revoltam. Por vezes há alguns excessos, sem dúvida nenhuma, nesse tipo de abordagem, porque é um ministro do Supremo Tribunal Federal. Porém, nós temos que levar muito a sério o que ele diz. É um homem público, é um homem de alto conhecimento, de alta cultura, que está se expondo publicamente e aí extravasando para as questões políticas do país. Ou seja, ele está quebrando o paradigma do juiz que não fala com a população, do juiz que só fala no processo e só fala para as partes. É um novo modelo de judiciário que ele propõe, com esse diálogo maior do juiz, esse envolvimento do juiz com os outros aspectos políticos do país. Se isso é bom ou se isso é ruim, a história dirá. Mas, de qualquer forma, que são palavras dele, sinceras são, é o que ele acredita.
Etevaldo Siqueira, boa noite. Boa noite. Sim. Esse encontro sugerido por Lula aí, que a presidente encontrar com José Serra e Fernando Henrique Cardoso, você acha que vai acalmar o ambiente político? Dificilmente, eu acho. Mesmo considerando uma posição moderada de Fernando Henrique com relação ao impeachment, que ele acha que isso ainda não está amadurecido, etc., que colaboração que ele pode trazer, né? Na realidade, o PT se afunda cada dia mais por conta própria, em função do seu passado, do grande contencioso que ele deixa. Então, eu não vejo, menos ainda o senador José Serra. Tá? Não vejo. Isso é o desespero que leva a uma, entre aspas, moderação nova, tentativa de diálogo. Tá? As pessoas, os nossos telespectadores estão comentando essa fala do ministro Gilmar Mendes, o Enio Torres Granel aqui. Gilmar Mendes fala com experiência própria e o Oscar de Castro, Gilmar Mendes sobe o tom, mas quantas oitavas? O Felipe de Moura falando, Gilmar Mendes não se comporta como magistrado. E aí, se você acha que o magistrado da Suprema Corte não pode fazer esse tipo de declaração, Delmato? Eu sei que você iniciou falando exatamente isso, mas não foi... Na verdade, eu acredito que o ministro Gilmar Mendes ele está tão impressionado, ele está tão indignado com o que ele está vendo lá em Brasília, e é da personalidade dele, ele não aguenta. Não é? E ele está se tornando um agente político. Mas é o ministro da Suprema Corte. Eu acho que ele está rompendo paradigmas. Como eu disse, é difícil julgar o ministro Gilmar Mendes. É um dos homens mais cultos do Brasil, experientes, e que está realmente indignado e ele acredita no que fala. Ele deve ter muitas informações a respeito disso. Agora, eu gostaria só de comentar essa questão do Lula. É interessante isso, porque nós temos lá um mercadante, não é? O Lula foi conversar com o mercadante, depois disse que vão passar essa questão da gestão da política para o Berzoini, ministro das Comunicações. O mercadante da Casa Civil ficaria um pouco à parte das relações com o Congresso, e aí vem o Lula. O Lula não faz parte do governo, e a partir do momento que ele não faz parte do governo, mas que ele vai lá, e também não é o presidente do partido, não é o Rui Falcão, e ele vai lá e atua desta forma, de certa forma, ele diminui a Dilma também. Não é? A Dilma tem que ter seus ministros, a sua coordenação política. Então vem o Lula de fora, atuando e para tentar, digamos assim, salvar o coreto. Mas a situação está muito difícil. O Fernando Henrique declarou que não conversaria, em particular, com a Dilma, só em público. Então, é um pouco tarde esta aproximação. E dá a impressão que é o seguinte, se a nave afundar, a culpa também é da oposição que não foi conversar, porque nós estamos chamando para conversa. Eu acho que aí é um pouquinho de tentar dividir as responsabilidades. O Rubens Crevelone aqui, Etevaldo, estava dizendo, depois da Câmara rejeitar 12 pedidos de impeachment, por que Lula teria que pedir de novo? E o Denis Rocco levantando essa questão também. Lula foi pedir aí a Cunha para segurar o pedido de impeachment? É possível isso? Eu acho que o Lula vê que a situação está, de uma maneira quase que incontrolável, crescendo em favor do impeachment. É só ver que, realmente, se tivesse que votar no Congresso hoje, o Lula, o PT, o governo, não teria número suficiente para resistir. A cada dia se torna, digamos, mais séria a posição da presidente diante de uma possibilidade de impeachment, até que isso não é só uma questão política e nem muito menos a questão do golpe que se diz. É porque há fatos concretos. O próprio TCU analisa de um lado, né, e nós estamos vendo a Lava Jato mostrando que a eleição da presidente teve participação de dinheiro da Petrobras, né? De dinheiro quase que criminoso, como foi lá. Então, no momento em que isso se torna realmente uma prova, não há por que ficar discutindo se é golpe ou não, é aplicar da maneira mais rigorosa a lei, tá certo? O governo avisou, ou o ajuste fiscal é aprovado ou não há outro plano. O Jornal da Cultura consultou economistas sobre uma outra alternativa para cortar os gastos e conter a crise. A conclusão é desanimadora. A meta, um ajuste de 66 bilhões de reais. O meio,
9 medidas de contenção de despesas e outras 4 de aumento de arrecadação de impostos, como a recriação da CPMF. Essa é a receita do governo federal para conter a crise, mas apenas uma dessas medidas não depende de aprovação no Congresso Nacional. O Palácio do Planalto sabe que se trata de uma das últimas cartadas do jogo político e já avisou: não tem plano B. É bem provável que não tenha mesmo um plano B por conta da incapacidade deles colocarem algumas medidas até tão mais simples do que seria um ajuste de longo prazo. Quando o mercado financeiro não consegue desenhar o cenário de um futuro muito próximo, o que se vê é o aumento da especulação. Sobem os juros, sobe o dólar e o governo passa a gastar muito mais dinheiro para tentar manter a economia estável. Tudo é feito para acalmar o mercado. Só que, muitas vezes, o efeito pretendido é diferente do efeito conseguido. Somente nos 6 primeiros meses do ano, o governo gastou 288 bilhões de reais para pagar os juros da dívida, valor 4 vezes maior do que o tamanho do ajuste. Para segurar a alta do dólar, o Banco Central gastou em ações, em 2 anos, o equivalente a 2 Copas do Mundo no Brasil. Esse outro economista aponta que apenas mudanças profundas na economia, como a reforma da Previdência, a reforma tributária e o fim dos gastos obrigatórios no orçamento, colocariam o país em uma situação mais confortável, mas reconhece que essas são medidas ainda mais difíceis de passarem pelo Congresso. Crises vêm para ensinar. Tá? Eu acho que o Brasil não pode perder mais tempo, que cada vez mais vai ficar mais penoso sair desse buraco. É isso que é o mais importante de se compreender. Será que sairemos do lugar, Etevaldo, se o governo não cortar gastos? A gente não diminuir, não é só o governo, né? O Brasil não diminuiu o tamanho do Estado? Eu acho que esse Estado vem crescendo tranquilamente nos últimos 14 anos ou 13 anos, tipicamente porque isso faz parte da visão política e ideológica do PT, de querer soluções para todos os problemas do país a partir do Estado. E nós vemos que o mundo não é assim. O número de ministérios e o número de funcionários, se nós tivermos um levantamento de saber quantas pessoas foram nomeadas e que estão onerando, realmente, e nós não ouvimos falar em demissão de pessoal. Mesmo com redução de ministérios, eles vão ser simplesmente mudados de uma casa para outra com um rótulo em cima. Não sei onde vai parar. O ministro Berzoini, das comunicações, as comunicações não têm papel nenhum no Brasil hoje. Você tem uma Secretaria de Comunicação Social, com o Edinho, tá certo? E você tem um ministro que não entende patavina de telecomunicações. Ele não tem a menor ideia do que é 3G ou 4G, como ministro das Comunicações. Que se recusa a dar entrevista a alguém como eu, que tem experiência. Diz que não fala. Pô, ele está lá para quê? Uma figura decorativa até. E o papel do Ministério, tudo que o Ministério faz, pode ser transferido automaticamente para a Anatel, que tem infraestrutura, que tem gente, etc. Esse é um exemplo. E você se livraria de milhares ou centenas de milhares de funcionários que não servem para nada, tá certo? Que ganharam emprego porque o partido está no poder, tá certo? Delmanto. Dizem que são 50 milhões de pessoas no Brasil que recebem do governo de alguma forma, sejam funcionários públicos, seja aqui contratados em cargos de confiança, bolsas, a questão dos aposentados, são 50 milhões de pessoas no Brasil que recebem todo mês do governo. Se nós contarmos que pelo menos uma outra vive junto, então nós temos 100 milhões de pessoas que vivem do governo, num país de 204 milhões de habitantes. Ou seja, não cabe no Estado, o PIB não cabe no Estado brasileiro. Este é um grande drama. Agora, não há plano B, mas eu acho que o governo deve já começar sim a fazer o plano B. Isso é responsabilidade fiscal. O plano B, na minha ótica, será, sem dúvida, aumentar a CID de 0,1% para 0,5%, e aí vão gerar 15 bilhões de reais. Aumentar o IPI, que também calcula-se que arrecadará mais 7 bilhões, dá 22 bilhões. Não são os 35 bi da CPMF que estão buscando arrecadar com essa alíquota de 0,20%, mas o governo precisa de um plano B, porque, ao que tudo indica, isto que eles estão propondo não vai passar no Congresso. Olha aqui, o Assi da Cruz Camargo está falando aqui que a bancada hoje está bancada do PSDB de propósito para atacar o PT.
De forma alguma. Eu respondo. Eu vou dizer, como é o nome dele? O Assir, eu já até passei aqui, vai para Assir da Cruz. Então, eu vou dizer, Assir, nós estamos pensando no seu bolso, na sua família. Isso não é ser tucano nem PSDB, não. Esse país está falido hoje porque nos últimos anos de governo do PT se gastou muito mais do que se podia, tá certo? Quer dizer, a crise não veio de fora, não foi importada. A marolinha que em 2008 o Lula dizia que chegaria no máximo, virou um tsunami. Tá? O governo está desesperado. Ele cavou a própria sepultura. Qualquer governo, se tivesse PSDB tucano lá, eu diria com a mesma ênfase. Por quê? Porque nós estamos pensando que a produção do país está sendo ameaçada. Tudo. Olha, faz um balanço, veja a saúde, a educação, os transportes, a segurança. Tudo vai mal. Por culpa de quem? Dos tucanos? Por culpa da extrema-direita? Não estamos vendo. Estamos vendo claramente essa posição de querer culpar realmente a oposição e culpar os adversários pela crise que está aí. O Brasil está desde 2013, nós estamos em 2015, nesses 12, é o 13º ano, e, no entanto, nada acontece. Só aconteceu de pior. Pegamos a fase mais positiva do mundo, quando as commodities estavam lá em cima, a China comprando muito mais. Hoje, a situação piorou. Piorou porque nós consumimos tudo isso Vejam só, em 2013, todas as manifestações levantavam coisas fundamentais. Não eram realmente a diferença numa tarifa de transporte. Era a saúde, era a educação, a corrupção. Nunca houve corrupção na história desse país desse tamanho, né? Então, é preciso ver. Não. Eu queria só complementar também, adendo ao professor Etevaldo, o seguinte: eu não sou filiado a nenhum partido político, critico todos que devem ser criticados e aqui com a maior franqueza. Eu acho que o que existe aqui é uma espontaneidade muito grande. Agora, há de se reconhecer que há exatos 13 anos o dólar bateu os mesmos patamares que está batendo agora. Ou seja, quando o Lula estava, em 2002, sendo eleito, houve um medo enorme do Brasil perder aqueles compromissos assumidos antes no Plano Real e o dólar bateu quase 4. Passados exatamente 13 anos, e aqui é uma coincidência de números, o dólar está chegando a 4 de novo. Há uma deterioração da economia muito grande. E nós simplesmente criticamos o que deve ser criticado. Se precisar criticar o PSDB, eu vou criticar veementemente. Um dia após o Banco Central dos Estados Unidos manter a taxa básica de juros do país, o dólar aqui no Brasil teve uma sexta-feira turbulenta. Como o Delmanto disse, a moeda norte-americana subiu 1,95%, fechou a sexta-feira valendo R$ 3,95, o maior valor desde 2002. No ano, o dólar acumula alta de quase 49%. Agora, o mercado de trabalho, o emprego na indústria caiu pelo 7º mês seguido, recuou 0,7% em julho, na comparação com junho. No ano, a queda é de 5,4%. A seguir, Justiça manda a Unimed Nacional atender clientes da falida Unimed Paulistana. E mais falta de equipamentos de ponta prejudica a investigação de crimes no Brasil. Este é Don Draper, o melhor diretor criativo de Nova York. Tira o resto da tarde de folga. Podemos... Quando eu disse que você tinha tudo, estava errado. Oh, meu Deus! Nós daremos ao povo o que ele quer. O que é isso? Roteiro? Não precisa de roteiro, não. Eu sei tudo desse banco, tudo. Esse é meu banco. Eu sou cliente do Bradesco Prime há mais de 10 anos. Com o Bradesco Prime, eu resolvo tudo por aqui, ó, pelo meu celular. Pelo Internet Banking também.
Às vezes eu vou lá na minha agência para bater um papo com a minha gerente. Ela tem ótimas dicas, a gente toma um cafezinho junto. Aí fica fácil fazer propaganda do Prime, né? É praticamente um reality show. Bradesco Prime. Viver é Prime. Mas esse Peugeot 2008 é bonito. Peugeot 2008. Um carro que desafia a beleza. Bem bonito. E agora, em vez de 3, ele vem com 6 anos de garantia, a maior do mercado. É a confiança que você espera da Peugeot. E aí, vai continuar achando só? Bonito. Peugeot. Neste domingo, o psiquiatra João Maurício Maia e um dos maiores vilões da saúde, o cigarro. O tabaco foi um dos casos extremamente bem-sucedidos da propaganda. Talvez o mais bem-sucedido do século. De símbolo de status à condenação. Hoje, se ele está sendo visto como vilão, é porque muita coisa mudou em relação a ele. Domingo, 10h30 da noite, no Café Filosófico. O ex-governador do Mato Grosso, Sival Barbosa, do PMDB, se entrega à justiça. Ele é acusado de chefiar um esquema de cobrança de propina. A investigação concluiu que o grupo comandado por Sival Barbosa fraudava concessão de benefícios fiscais em troca de propina ou mediante extorsão durante o mandato como governador. 2 ex-secretários também foram presos. A defesa disse que o ex-governador é inocente e pediu na justiça a libertação dele. Diversas ações de conscientização sobre direção segura estão sendo realizadas em todo o Brasil na Semana Nacional do Trânsito, que começa hoje e vai até sexta-feira que vem. O objetivo é reduzir o número de acidentes. Também estão previstas blitz educativas e até simulações de atendimento a vítimas. Um problema com um helicóptero da Polícia Militar travou o trânsito na cidade de São Paulo no fim da manhã. Ele pousou na Marginal Pinheiros para resgatar um sargento ferido durante uma perseguição, mas sofreu uma pane elétrica. Uma equipe do SAMU socorreu o policial. E outro helicóptero pousou com uma equipe de manutenção. Ele só conseguiu decolar depois de quase 3 horas. A Justiça determinou que a Unimed Nacional atenda em até 24 horas os clientes da Unimed Paulistana rejeitados por hospitais e clínicas conveniados. Ainda cabe recurso. Os clientes reclamam que estão sendo recusados em unidades da rede desde que a Agência Nacional de Saúde anunciou o fim da operadora e o repasse de todos os 744 mil contratos para outra empresa no prazo de 30 dias. Apenas 8% dos crimes cometidos no Brasil são desvendados. Um dos motivos é a falta de tecnologia. Atiradores e vítimas congelados na cena do crime em uma viagem tridimensional. Dá para ver cada detalhe. A cena do seriado norte-americano CSI é a mais cara da história da televisão até hoje. Custou $400 mil. Esse tipo de recurso é possível apenas na ficção. Mas os avanços da tecnologia têm permitido perícias cada vez mais precisas. Foi graças ao uso da chamada câmera FLIR, equipada com sensores especiais que detectam a radiação infravermelha gerada por alguma fonte de calor, inclusive o corpo humano, que a polícia norte-americana encontrou escondido em um barco Zohar Tsarnaev, um dos autores do atentado à bomba durante a maratona de Boston em 2013. As estatísticas mais recentes, inclusive a da Associação Brasileira de Criminalística, feita em 2011, mostram que o esclarecimento de crimes no Brasil não passa de 8%. Nos Estados Unidos, esse índice chega a 65%, na França a 80% e no Reino Unido, 90%. Acho que o grande problema é o investimento. Acho que nós precisamos conscientizar o Estado a investir de forma adequada, a investir forte em tecnologia, a investir forte no ser humano que trabalha na segurança pública, desde a ponta inicial, que é a polícia, até a ponta final, que é a justiça, que é o poder judiciário. O perito criminal Ricardo Molina assinou laudos de casos importantes, como o massacre de Eldorado dos Carajás e a morte de PC Farias. Para ele, o Brasil ainda se restringe muito ao
uso das câmeras de segurança. Se o cara souber que aquilo que ele vai fazer vai ser filmado e ele vai poder ser reconhecido por aquela imagem, ele vai pensar 2 vezes antes de fazer. Mas olha a qualidade, você vê, a qualidade ela é precária. Se você vai ampliando, começa a pixelizar tudo e você não vê a coisa direito. O vice-presidente do Sindicato dos Peritos Criminais do Estado de São Paulo destaca a importância de se constituir uma perícia independente dos órgãos oficiais. A gente precisa aumentar o número de resoluções de crime, e isso passa por aparelhagem da perícia, por desvinculação, fortalecer a imparcialidade da prova. Tevaldo, o Brasil investe nessa tecnologia aí forense, muitas vezes até tecnologia de guerra, né? Nós mostramos, o entrevistado mostrou aí a câmera, só que hoje nós temos câmeras moderníssimas, né? Temos. Hoje nós estamos vivendo a fase dos sensores. Não só as câmeras têm uma sensibilidade e um grau de resolução e definição que permite que você identifique a fisionomia de uma pessoa a mais de 500 metros. Quer dizer, quando você tem distâncias menores, você tem um verdadeiro retrato em alta definição. Então, só que a tecnologia funciona muito mais do ponto de vista preventivo, porque ela não evita. Eu, por exemplo, apaixonado por tecnologia, eu tenho 28 câmeras na minha casa de última geração. E todas elas são... a gravação delas é feita, né? E não custa nem um absurdo, né? Porque eu moro numa casa isolada, por muros de todos os lados, não tenho vizinhos. A vulnerabilidade seria grande se uma pessoa tentasse pular o muro. Mas um cachorro que passa pertinho do portão acende as luzes automaticamente com os sensores. Isso já inibe muitas vezes. Então, o que nós estamos vendo é a tecnologia evitando uma porção de assaltos ou de crimes, ou, como o perito disse, que quando tivermos câmeras desse tipo, o criminoso pensará 2 vezes. Isso já existe. O que o Brasil precisa é investir corretamente. O José Antônio Braga, aqui pelo Twitter, Delmanto, não se esqueçam da ineficiência do inquérito policial, modelo ultrapassado. Na verdade, o problema da não solução dos casos não é só por conta da falta de tecnologia, né? Não, a questão são várias as tecnologias. Esta é a minha área como advogado criminalista. Nós temos esta que está à disposição de todos, que é a internet, a tecnologia, o Facebook. Hoje a polícia descobre muitos criminosos através do Facebook, que eles postam, é o exibicionismo que leva eles à cadeia. Nós temos interceptação de telefone, nós temos interceptação ambiental, nós temos, ou seja, o hardware nós temos, né? Agora, precisamos cuidar do software. E aí são os institutos de criminalística. O Instituto de Criminalística, que é atrelado à Polícia Civil, na minha ótica, deveria ser separado da Polícia Civil, equiparado a um órgão de polícia judiciária, mas com o mesmo nível do resto da Polícia Civil, como de um delegado de polícia. Porque o Instituto de Criminalística, não adianta, eles estão, a maioria deles, atrasados, porque não tem perito suficiente, não dá conta. Você precisa fazer uma degravação de um vídeo, demora meses, ou seja, um exame grafoscópico, a necropsia, quer dizer, os exames estão sendo muito demorados pelo assoberbamento de trabalho, ou seja, nós precisamos investir em pessoal dos institutos de criminalística, inclusive federal, da Polícia Federal, núcleo científico da Polícia Federal e de todos os estados, ou seja, não há esse investimento. Dos processos não atrasa também, não reduz? O excesso de recursos, etc. Sim, mas... As protelações indefinidas. Eu digo o seguinte, né? A complexidade dos crimes aumentou. Sim. Nós temos os crimes de colarinho branco, Etevaldo, temos a criminalidade organizada. Mas também aumentou o aparato tecnológico. Hoje, o que se fez na Operação Lava Jato, com o rastreamento bancário, com a quebra de sigilo bancário, hoje a polícia tem como combater o crime de uma forma muito eficaz. Mas nós precisamos investir nos institutos de criminalística. O marceneiro é o primeiro detento a conseguir diploma de ensino superior no cumprimento da pena. Ele está em regime fechado há 10 anos em São Paulo e planeja um novo curso. Venilton Vince, de 55 anos, se formou em pedagogia por um programa de ensino à distância de uma universidade particular. De um computador na penitenciária em Ribeirão Preto, no interior paulista, ele assistia às aulas.
Venilton já tinha concluído o ensino médio também na prisão e alfabetizado outros detentos. Ele iniciou o curso em 2009 com mais 4 presos, mas foi o único a ir até o fim. Para complementar a bolsa de 50% da mensalidade, Venilton trabalhava no próprio presídio. Venilton Vince está prestes a passar para o regime semiaberto e já planeja fazer pós-graduação. Delmanto. Eu tenho um testemunho de vida sobre essa questão, porque em 2002 eu recebo muitas cartas de pessoas que estão presas, pedindo a doação de um livro. E é muito difícil, porque a gente mal recebe os livros da editora. Porém, em 2002 eu recebi uma carta muito bem escrita e me chamou a atenção a grafia, a elegância com que o preso que me havia enviado a carta escrevia. E eu mandei um livro para ele, tirei um livro da minha estante, mandei um código penal que eu sou coautor e enviei para o preso. Imagine o preso recebendo um livro do Delmanto autografado ainda, porque eu me impressionei com a carta. Para quê, William e Etevaldo? Passados 4 anos, em 2006, eu recebo uma nova carta. Ele chama-se Oséias de Campos. Doutor Delmanto, o senhor está sabendo do habeas corpus que está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal, pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, e que está para revogar o regime fechado integral da lei dos crimes hediondos? E realmente os jornais não falavam em outro caso, estava com o ministro Marco Aurélio Mello. E eu lendo aquilo, eu estou sabendo. Falou, doutor Delmanto, é o meu habeas corpus que eu fiz da cadeia, um rábula, com um livro que o senhor me mandou e com uma constituição que eu achei no lixo, doutor Delmanto. Peço ajuda, porque estamos quase ganhando. Peço para o senhor entrar no processo. E eu não entrei porque, causa que estava indo muito bem, eu falei, eu vou só atrapalhar. E mal sabe o ministro que esse habeas corpus foi com crime de fraude postal, porque ele me confidenciou. Como não tem dinheiro na cadeia, eles não têm, né? Pelo menos naquela época, né? E ele pegava o selo e botava na testa, e com calor do interior de São Paulo, ele tirava o carimbo do selo. Então, o selo da carta desse habeas corpus que transformou a história penitenciária do Brasil no Supremo Tribunal Federal foi reutilizado. Ou seja, houve um crime contra os Correios, mas haveria aí o princípio da insignificância e aí mudou a história. Um preso, rábula, escrevendo o habeas corpus de próprio punho ao Supremo Tribunal Federal. Mais um país fecha as portas para os imigrantes. A Croácia alega ter chegado ao limite. Sem destino, os refugiados vagam perdidos sob calor intenso e sol escaldante. Lágrimas e desespero na Croácia. Assim como esta mulher, dezenas de refugiados desolados não têm para onde ir. Esta croata se emociona. Essas pessoas precisam de ajuda. Isso é terrível. Na estação de trem, refugiados proibidos de desembarcar recebem comida e imploram. Eu quero ir para qualquer lugar que tenha paz e eu me sinta um humano. A Croácia fechou as fronteiras com a Sérvia depois de receber 13 mil pessoas em 2 dias. Sem alternativa, ônibus estão levando os imigrantes de volta para a Hungria, que também não quer os refugiados. Muitos caminham para mais uma fronteira. Eles tentam chegar à Eslovênia e seguir viagem à Áustria. Estamos cansados de tanto andar. Na fronteira da Turquia com a Grécia, outra passagem fechada. Os refugiados oram e aguardam pela liberação. Quem não quer esperar se arrisca no mar. Em 1 hora, 60 barcos de borracha vindos da Turquia chegaram à ilha grega de Lesbos. Voluntários ajudam no desembarque. Em meio ao grupo, um bebê recém-nascido. Eu não sei se choro de alegria ou por tristeza. Já fui humilhado, destruído e agora estou aqui sem destino, falou este refugiado. O Vaticano recebeu hoje a primeira família de imigrantes sírios e exortou os países europeus a fazer o mesmo. Este artista sírio conseguiu chegar à Bélgica e agradece a acolhida com música. Na Síria, este pianista toca em meio aos destroços, em sinal de esperança por dias melhores. Etevaldo Siqueira. Esse problema de imigrantes e refugiados na Europa é um problema que me impressionou. Eu vim de lá há uma semana e vi, não só na Alemanha, mas muito mais em Paris, pelas ruas,
Paris me chocou. Brasileiros mais, eu diria, mais revoltados diziam que Paris virou um lixo. Porque a delinquência nos subúrbios aumentou de uma maneira impressionante e o número de pessoas que pedem esmolas, eu fotografei, inclusive, várias mulheres de origem árabe com a roupa delas deitadas, com a cabeça coberta com a burca e pedindo esmolas na Champs-Élysées, em frente a Notre-Dame, junto da Torre Eiffel, no Museu do Louvre. Tá? Então, nesses lugares, é chocante. Agora, é um problema humano que nós temos que ter sensibilidade para ele. A Europa está pagando o preço do colonialismo. Né? O que ela fez com a África, ou as potências colonialistas, principalmente Inglaterra e França, e também Portugal, na África, né? Fizeram. Eles estão recebendo hoje, né, todas as consequências de décadas e décadas de exploração colonial, né? E que é muito difícil encontrar. A Alemanha talvez tenha a melhor solução, né? Que é tentar estabelecer progressivamente cotas e integrá-los, ensinar. Eu vi o que foi feito na Alemanha, por exemplo, que recebeu da fronteira com a Áustria milhares de pessoas na semana que eu estava lá. Tá? Em instantes, os 10 anos do Senhor Brasil na TV Cultura. Rolando Boldrin vai contar uns causos aqui no estúdio. Cantar a marcha heróica e resplandecente do lodo. Neste sábado... Não vou falar de novo. Adivinha quem volta para o segundo tempo? Pelo amor de Deus, apita, minha filha! Apita! Boleiros 2, vencedores e vencidos. Ponto de encontro de boleiros famosos. Os craques de sempre. Acho que eu te conheço, não? Numa casa cheia de novidades. Vem cá, o que vocês acharam das mudanças do bar? Sábado, meia-noite. Pera, dribla até a própria sombra. No Cine Brasil. Pronto, os comprimidos, o creme, o xarope e o preço. A senhora vai pagar como? Ô, vozinha, a senhora não tá vendo que isso aí tá o olho da cara? Ele é meio laranja, né? Olho. Ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Se a senhora entrar no ultrafarma.com.br, a senhora consegue comprar com até 90% de desconto e ainda recebe em casa, vó. Então, vovó, vai levar ou não? Não. Esse é irmão desse, seus olhudos. Fuja de quem cobra o olho da cara. Ultrafarma, porque economizar também faz bem para a saúde. O programa Mais Médicos do Governo Federal é muito mais que médicos. Para a enfermeira Gisele, é mais carinho e dedicação no jeito de atender. Para o Dr. Felipe, é mais proximidade com seus pacientes. Para seu Floriano, é mais tranquilidade e confiança. Para a Uliana, é mais proteção para ela e toda a sua comunidade. Para a Gabriele, são mais oportunidades, com mais de 11 mil novas vagas em medicina até 2017. E para todos nós, é o governo federal trabalhando para oferecer cada vez mais saúde a 63 milhões de brasileiros que não tinham atendimento médico. Acesse e confira se a sua cidade já foi beneficiada e acompanhe as ações do programa. O Brasil do Mais Médicos é o Brasil que cuida, educa e avança. Governo Federal. Essa semana você vai viajar conosco até o Pacífico Sul e vai conhecer aves do paraíso desenhadas para dança. No Planeta Terra, domingo, às 6 da tarde. Neste bloco do Jornal da Cultura, temos um visitante ilustre, Rolando Boldrin, e o motivo é especial. No próximo domingo, o programa Senhor Brasil completa 10 anos no ar, né, Boldrin? Aqui na TV Cultura. A festa na Sala São Paulo você vê no próximo domingo, às 10 da manhã. Seu Nela é fã de carteirinha do Senhor Brasil. O aposentado não perde uma gravação de Rolando Boldrin. Na última gravação, até me lembro, eu estava meio resfriado. Eu não percebi, eu acabei cochilando na cadeira. Daqui a pouco o Boldrin sai lá do palco e vem dessa plateia, eu estou vendo ele vindo na minha edição, eu falei, ai, que eu vou escutar, né?
Aí ele virou para mim e falou, escuta, se seu amigo aí do lado dormir, chama ele, tá? Não deixa ele dormir, não. Eu falei, tá, pode deixar. A proximidade com o público é uma característica marcante de Boldrin, parceria que completou 10 anos na TV Cultura. O público está convidado para conferir a festa de comemoração no próximo domingo. A edição especial foi gravada na Sala São Paulo. Sabe, no fundo eu sou um sentimental. Todos nós herdamos no sangue lusitano uma boa dose de lirismo. Rolando Boldrin nasceu em São Joaquim da Barra, interior de São Paulo. Aos 7 anos já tocava viola. Aos 12 formou a dupla Boy e Formiga com o irmão. Aos 16 mudou para a capital, onde foi frentista, sapateiro, garçom. Serviu o exército até voltar a se dedicar à vida artística. Rolando Boldrin tem uma carreira multifacetada. Antes de subir ao palco como apresentador, ele atuou no teatro, em novelas e no cinema. Agora vamos apertar o contrário, ó, virar o contrário, ó, virando. Em 1978, viveu Pereira, o maquinista de um trem no filme Doramundo. Um dos destaques na televisão foi na novela Mulheres de Areia. Desde 2005, apresenta na TV Cultura O Senhor Brasil, tudo no improviso, sem texto escrito previamente. Ele valoriza o artista, pode ser aquele que não tem nenhum CD para mostrar o material dele, ele escuta e de verdade mesmo é um bom artista, ele valoriza no palco, e tanto artesão como músico. Boldrin, obrigado, continue assim. Desculpe a minha mancada. Eu te peço perdão pessoalmente a qualquer hora. Obrigado. Tudo de bom para vocês. Vocês parecem que combinaram aí com as roupas, né, Boldrin? Boldrin, eu vou usar aqui um texto aqui do Demirval, ele falando aqui, curto Rolando há mais de 40 anos. Esse é o brasileiro original. Todos os brasileiros deveriam se espelhar nele. Você, na verdade, Boldrin, é uma pessoa que nos orgulha muito, sabe? Eu trabalho com você aqui na TV Cultura e quando eu cheguei aqui eu tive essa impressão. Meu pai era seu fã, eu também acompanhei muito o seu trabalho quando pequeno. E quando eu te vi, você é uma simplicidade como pessoa. Eu falei, gente, mas esse não é aquele artista tão famoso que eu queria conhecer? E o Boldrin é uma simplicidade. Obrigado por a sua existência, por fazer a alegria de tantas pessoas e dar esse espaço, né? Porque hoje as pessoas, os músicos, têm pouco espaço, né? É verdade, essa ideia nasceu há muitos anos, porque o Brasil, em termos de música, de cultura, principalmente música, é sempre aquela coisa, todos os estudiosos de música no Brasil... Desculpa, boa noite. Boa noite pra vocês aí, tá? Desculpa agora, eu estava envolvido aqui olhando lá, né? Mas então, era muito divulgado antigamente que a música brasileira era só samba. E eu achava isso um pouco uma injustiça com os outros ritmos, né? Nós somos um país muito rico em termos de música, em termos de variedade de ritmos, de expressões culturais, né? E eu tinha essa ideia de fazer um dia um projeto onde eu pudesse mostrar que o Brasil era muito maior que samba só, né? Então, eu fiz esse projeto e foi muito sucesso, e marcou muito. Depois eu parei um tempão e, de repente, aparecendo aqui na TV Cultura um dia, o presidente aí, Marcos Mendonça, me intimou a voltar para a televisão, nem queria nada. E voltei, estamos aí há 10 anos, né, tirando o Brasil da gaveta, né? É para tirar o Brasil da gaveta mesmo. Tem tanta artista nesse país, de norte a sul, de leste a oeste aí, que você tem que mostrar. Marcos Mendonça, parabéns por trazer esse talento aqui para a TV Cultura. E essa coisa de Brasil que você falou aí, que eu sou brasileiro, a pessoa falou aí, eu gosto do meu país, eu curto meu país. Desde os 7 anos de idade, quando eu me senti lá em Guaíra, no interior de São Paulo, que eu vivi dos 2 aos 10 anos, eu curto esse meu país com muita seriedade. Eu gosto muito do tipo brasileiro. Eu sou apaixonado pelos tipos humanos brasileiros, por isso que eu conto o caos. Porque no Brasil, o que mais se gosta de fazer o brasileiro é contar histórias.
né? Contar a própria história, contar a história do outro e tal. E eu faço disso esse trabalho inteiro, que é contar o Brasil desse jeito, então, amar o Brasil dessa antes maneira. de passar para mostrar um pouquinho do seu programa, o Senhor Brasil, conta um caos aí pra gente de política. De política? Aqui cabe bem, né? Você sabe que caos é uma coisa... Eu até escrevi um livro, tem um dos livros de caos que eu escrevi, no prefácio eu botei o que é caos, né? Porque muita gente pensa que caos até é a palavra errada, caipiresca e tal, não é. E caos está no dicionário. Caos é uma história contada. Eu considero o caos quando acontece um incidente com qualquer pessoa, um terceiro, e você conta aquilo que aconteceu e cujo desfecho é interessante, é engraçado. Eu já ouvi você falar do Juscelino, por exemplo. Então, vamos lá. Tem vários, né? Mas tem, por exemplo, aquele político que era pouco familiarizado com as escritas, por exemplo, encontra um jornalista. Encontra um jornalista e falou, olha, estou muito chateado com você, hein? Ah, por quê, doutor? Ah, porque você foi falar na sua coluna lá no jornal que eu sou analfabeto. Eu falei, não, o senhor não leu direito. O senhor não leu direito. Você já brincou com o político lá. Se xingou eu você falou que eu sou analfabeto? Não, o senhor não leu direito. Peraí, não falei isso não. Então tem essas brincadeiras. E é que você me contou um dia do tiro no Juscelino. Juscelino parece que era... Não sei se era governador de Minas Gerais. Mas quando foi? Ele foi prefeito em 40, 50, ele foi governador. Então, deve ter, sei lá, eu sei que ele estava no poder lá, né? E o Alvarenga Ranchinho, nos quais eu me espelho um pouquinho nesse tipo de humor que eu gosto de fazer, que são meus guruzinhos aí, Alvarenga e Ranchinho. Ranchinho trabalhou comigo na Globo, inclusive, e tal, eram fabulosos. Na época do Getúlio Vargas, a grande ditadura Vargas, eles estavam no auge no rádio, aquele tempo era rádio. E eles faziam muita crítica, brincavam com críticas ao governo. Né? E não podia. E eles faziam modinha. Eles tinham modinha assim, por exemplo, Ademar é melhor e não faz mal. Para melhorar, Ademar era candidato. Tal. Então eles faziam essas brincadeiras e contavam paródia, criticando o governo, e aí ia preso. Tinha o departamento do DIP, famoso DIP, que seria o DOPS aqui depois, né? E prendiam eles. Prendiam o Alvarenga Ranchinho, iam preso mesmo, com um camburão. Passado uma semana, o rapaz, o homem do DIP lá, o fiscal lá do DIP lá, dava uma bronca neles lá, passava uma boa neles lá e soltava. Aí chegava no rádio de novo, compadre, eles tinham uma brincadeira que assim, pois é, e não falava nada, só pois é, né? Compadre, você é Taubaté, eu digo Guaxupé. Eu sou Taubaté. Era só né? Tá. Compadre, nós tivemos fora, aí tivemos uns dias descansando. Né? Onde é que nós estávamos mesmo? Nós estávamos no Chilindró, compadre. Pois é, tá. Mas por que nós estivemos no Chilindró, compadre? É que nós cantemos aquela modinha que falava do homem aí, tá? Como é que era a mesma moda? Aí cantava de novo. E aí ia preso de novo. Até que um dia o cara do DIP chamou de novo e falou, aqui, a partir de agora, eu estou avisando, vocês falam mal do governo, não pode falar mal do governo no rádio mais, a partir de agora, vocês vão ter que trazer aqui tudo que vocês cantam, eu quero ver. Quero aqui para censurar, para olhar o que vocês vão cantar. E o que vocês falam também, eu quero aqui. Aí o Alvarenga falou, mas, doutor, o que nós falamos é improviso. Traz o improviso aqui. Traz o improviso aqui. Mas a do Juscelino, o Juscelino tinha levado um tiro, sofrido um atentado de tiro e tal. E o Alvarenga e Ranchinho tinham um show na cidade. Mas eles esconderam que era tiro, que era atentado, e falaram que ele estava com apendicite. E ele estava internado. E aí eles tinham show lá no teatro. Pois é. Aí um falou, bem cara de pau um pro outro, principalmente o Ranchinho. O Ranchinho falou para o Alvarenga, compadre, apendicite mata? O outro falou, não, a bala. Vamos falar um pouco do Senhor Brasil. A base do programa Senhor Brasil são os ritmos e temas regionais brasileiros. É o espaço da música genuinamente nacional. O que é a música regional brasileira? A minha música regional é uma música que representa os valores da própria localidade. Gal Costa, Caetano. A música regional é aquela que tem raízes na história de uma determinada localidade. São canções que retratam o cotidiano de brasileiros de norte a sul do país.
país é muito diversificado, então depende da região, como o próprio nome diz, depende do local. Por exemplo, Milton Nascimento e todos os sócios do Clube da Esquina. Entendeu? Eles fazem uma música regional falando das minas. Porque se chamavam homens, também se chamavam baião. Não me chame para fazer forró de segunda. Samba. Cadê meu paletó, meu paletó, meu paletó? Partido alto. No gato fogão de lenha, é só pra quem sabe usar. Essa é a música que tem espaço no Senhor Brasil. É o programa no som genuinamente nacional. Não é tão ruim. O Rolando Boldrin, quando propõe no programa dele tirar o Brasil da gaveta, é mostrar realmente essa diversidade que existe cultural entre norte e sul, leste e oeste. E a hora que você abre essa gaveta, você vê que isso deve ser preservado. O Senhor Brasil traz artistas consagrados e outros desconhecidos do grande público. Suzana Salles, paulistana de nascimento e caipira de coração, tem uma carreira dedicada à música brasileira. Meu bem, um bando de passarinho aí, cabocla bonita. Ela já esteve no palco do Senhor Brasil em 5 ocasiões. O lá em Minas dá mineiro e o pinhão dá na pinha e a pinha no pinheiro. O melhor programa de música popular brasileira na TV aberta, sem dúvida, é esse, do Boldrin. Botão também tem casa, mas não mora dentro dela. Vamos fazer um registro aqui dos nossos telespectadores, falando de você, que é a Maísa Beleza. Parabéns ao grande artista Boldrin, meus alunos adoram ouvir seus causos. A Márcia aqui também, parabéns ao Boldrin, Senhor Brasil, melhor programa TV brasileira. O Bac dizendo Boldrin no seu melhor. E o Alberto Araújo, Boldrin, volte mais vezes. Você não sabe a dificuldade, Alberto, de trazer o Rolando Boldrin aqui no estúdio. Ele não queria vir de jeito nenhum. Não é isso, Boldrin? É verdade. Não, porque o que vocês debatem aqui, eu não tenho propriedade muito para fazer isso. O meu negócio é outro, né? É isso que eu estou fazendo. Agora, Boldrin, esse espaço que você oferece, as pessoas confundem muito achando que o Senhor Brasil é um programa de música sertaneja. Na verdade, é um programa de música brasileira. Né? Brasileira. É por isso o nome Brasil, né? E música sertaneja... É muito confundida essa terminologia, esse nome, né, essa denominação, porque sertanejo é música nordestina. Né? O certo seria um cantor sertanejo, um cantador sertanejo seria Luiz Vieira, João do Vale, seria Luiz Gonzaga, esse pessoal aí, né? O Fagner, esse pessoal é nordestino. Então, essa música sertaneja. E com o tempo, de 1950 para cá, eles começaram, acho que tinham vergonha, talvez, de ser chamado de música caipira, porque era coisa da roça e tal, e começaram a se autodenominar de sertanejo. Né? Nós somos sertanejo. E até acentuava bem o R, sertanejo, para não falar sertanejo e tal. E virou essa coisa sertanejo e virou uma praga, porque virou uma praga no mau sentido até, porque virou uma coisa, uma música nem brasileira mais, mistura tudo os ritmos, a influência de muito de fora, principalmente americana, mexicana, tá? E começou lá atrás, né? Então, e a gente quer mostrar nesse programa essa diversidade de ritmo e tudo, mas sempre focando o Brasil. É o Brasil, eu tenho que cantar música brasileira. Então, já que você está falando de cantar música brasileira, tem mais registros aqui pelo WhatsApp, vários registros. A Renata, o Matias, a Maricel, todo mundo elogiando a sua presença aqui no Jornal da Cultura. Já que você falou em cantar, vamos cantar a música tradicional do seu programa? Vamos cantar no Otto Falho aqui. Você vai cantar a música tradicional do seu programa? E você vai perseguir, como dizia o Alvarinho Rancheiro. Eu tenho que rezar. Trouxe o Boldrin aqui, tem que cantar. Ele também tem que cantar. Tem que cantar. Se fosse a embolada que eu canto. Aliás, eu vou aproveitar, então eu vim para aqui, até aqui, aceitando o teu convite, para convidar o teu público, que é um público muito bom, que é maravilhoso, selecionado, que é um público muito importante que assiste o Jornal da Cultura, para assistir no domingo às 9 horas da noite, o especial que a gente fez comemorando os 10 anos na TV Cultura. Quem estará nesse especial? Ora, eu fiz um pequeno mapeamento, né? Fizemos um programa especial de 1h30
para dar exatamente para mostrar um pouco mais do que normalmente eu apresento no meu programa, porque não dá para apresentar muito artista que é pouco tempo. Mas aí dá 1h30. E nessa 1h30 eu trouxe vários artistas do Norte, Nordeste. Eu trouxe, por exemplo, Vital Faria, que é paraibano, Quinteto Violado, do Recife. Eu trouxe a Jane Duboc, do Pará. Né? Eu trouxe o Saulo Laranjeira, representando Minas Gerais, Saulo, que é espetacular. Eu trouxe Casuarina, um grupo jovem do Rio de Janeiro, que está explodido aí como samba, um samba jovem, novo, maravilhoso, um grupo maravilhoso. Um deles até filho do Lenine, famoso Lenine. Então, eu trouxe um gaúcho também, que é Luiz Carlos Borges. Então, eu fiz um mapeamento, assim. Eu cantei Vandré, eu cantei ao violão uma música do Vandré que pouca gente conhece. Então, eu fiz um pequeno mapeamento para mostrar que esse é o Senhor Brasil, né? Esse programa, o nome do programa, ele surgiu quando o Marcos me convidou para vir, o Marcos Mendonça, presidente nosso aí, ele não tinha nome, né? Porque o meu programa era na Globo, chamado Som Brasil. Né? E aqui precisava um outro nome e esse nome não podia ser. Então, eu fui buscar um verso que eu tinha feito, que é assim: minha terra é uma grande pessoa, meu país é a criança pura, boa, inocente, é também o sofrido adolescente, ou então o jovem combativo e sonhador. E agora, em tempo novo, redivivo, eis que meu país se prepara em tom definitivo para ser tratado de Senhor, Senhor Brasil. E aí ficou o título Senhor Brasil. Olha que bacana. Então domingo... Então, domingo, 9 horas da noite, está todo mundo convidado, você também, para assistir. Não é para ir lá na Sala São Paulo. Nós já gravamos o programa. Está uma beleza de programa, vocês vão gostar muito de assistir e vão ver esses artistas que eu falei aí curtindo uma boa. Eu faço um... Esse foi o programa gravado na Sala São Paulo? Gravado na Sala São Paulo. Mas esse é 9 horas da noite? O Taíra estava falando aqui que seria 10 horas da manhã. Esse 9 horas da noite é esse especial. Ah, ok. Vai para o ar às 9 horas da noite o especial. Mas de manhã, às 10 horas da manhã, vai o normal, que a gente faz todo domingo, vai para o ar. Então canta aí, Boldrin, então, deixa de enrolar. Eu só vou cantar se você perseguir no refrão. A gente persegue, vamos lá. O primeiro verso eu canto, você vai me perseguindo depois aí devagarito. Corre um boato aqui de onde eu moro, que as mágoas que eu choro são mal pontear. Que no capim machucado do meu boi, a baba sempre foi santa e purificar. Pode cantar, Delmano. Você que está em casa. Diz que eu rumino desde menininho, fraco e mirradinho, a ração da estrada. Vou mastigando o mundo e ruminando, e assim vou tocando essa vida barbada. Agora eu vou agora, é que a viola fala alto no meu peito, mano. E toda moda é um remédio pros meus desenganos. É que a viola fala alto no meu peito, mano. E toda mágoa é um mistério fora desse plano. Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver. Chegar lá em casa por uma visitinha, fiz reverso no exército da vida inteirinha. Há de encontrar-me no cateretê, há de encontrar-me no cateretê, há de encontrar-me no cateretê. Obrigado. Boldrin, eu já ouvi isso muito com meu pai em casa. Parabéns, obrigado pela participação e bom programa para você. Obrigado. Então é 9 horas domingo, 9 horas da noite, 21 horas. Obrigado. Seguimos com o Jornal da Cultura. Em instantes, cidadãos americanos são autorizados a abrir negócios em Cuba. No Metrópolis de hoje, teatro, homofobia, aborto, violência policial, abusos da mídia. Assuntos de hoje e de Beijo no Asfalto, um clássico de Nelson Rodrigues, em cartaz. Tem as estreias de cinema e mais. A gente te mostra como se monta um filme, às 11 da noite.
Com parcerias público-privadas e novas concessões, o governo federal vai investir mais de 198 bilhões de reais em 7.000 quilômetros de estradas, 7.500 de ferrovias, novos arrendamentos de portos, terminais de uso privativo e 4 aeroportos. Uma infraestrutura de transporte mais integrada e moderna para escoar a produção com menor custo, mais agilidade e competitividade. Programa de Investimento em Logística. O Brasil vai seguir avançando. Espero que não pense que sou esse tipo de garota. Eu já ouvi dizer. Nosso produto é bom. Adoro meu trabalho. Você está diante dos melhores homens da propaganda de Nova York. Não, do mundo. Agora você pode assistir ao programa Roda Viva ao vivo no seu celular. Boa noite. E participar de enquetes, acessar as melhores entrevistas, interagir com as redes sociais onde e quando você quiser. Baixe o aplicativo. É grátis. É mais informação na palma da sua mão. Hoje à meia-noite no Manos e Minas do Paraisópolis pro Mundo tem o perfil do estilista Alex Santos, lançamento do novo trabalho do Emissário e o musical Não Duvide, é com Taíde. Hoje, Manos e Minas. Vai precisar de $1 bilhão para recuperar as áreas atingidas pelo terremoto de quarta-feira. O tremor foi seguido por tsunami que jogou barcos no meio da rua. A cidade litorânea de Coquimbo foi uma das mais afetadas. As ondas de quase 5 metros arrastaram casas, carros e barcos. Depois da visita da presidente Michelle Bachelet, o Exército foi acionado para ajudar na limpeza. 40 mil residências estão sem luz. O número de mortos subiu para 12. O Parlamento do Japão aprovou durante a madrugada a polêmica lei que acaba com a Constituição pacifista do país. A medida permite o envio de soldados para guerras no exterior e autoriza respostas militares em caso de ataque. Houve protesto nas ruas. Às vésperas da chegada do Papa a Cuba, os Estados Unidos retiram várias restrições e autorizam americanos a abrir negócios, contas bancárias, viajar e enviar dinheiro à ilha de Fidel. As novas regras entram em vigor na próxima segunda-feira. O Bitcoin se tornou oficialmente uma commodity, ou seja, uma mercadoria. O órgão regulador dos Estados Unidos reconheceu a moeda virtual como um investimento futuro na Bolsa de Valores. O Bitcoin começou a circular em 2009 e permite que o consumidor pague por produtos e serviços com dinheiro criado para negociações através da internet. Etevaldo, e o risco do Bitcoin? O risco é grande, ainda porque não há no mundo órgãos reguladores capazes de controlar e, portanto, de repente, você vê evaporarem recursos que estão numa conta e no mundo virtual isso é muito fácil de acontecer. Quer dizer, eu acho que a médio e longo prazo, com todas as precauções, com todos os recursos, o Bitcoin vai ser uma revolução. Tomara que melhor do que o real ainda, né? O real pode estar com o Bitcoin. Ele vira todo dia. Etevaldo Siqueira, obrigado pela participação. Boa noite para você. Roberto Delmanto Júnior, obrigado pela participação. Até a semana que vem. E a gente termina lembrando um movimento histórico, a primeira transmissão de uma emissora de televisão no país há exatamente 65 anos. O Brasil foi o primeiro país da América Latina e o quarto no mundo a implantar um canal de TV. E é reconhecidamente um dos melhores do planeta na produção de conteúdo. Uma história de pioneirismo, dedicação e talento.
Assista amanhã o Jornal da Cultura, edição de sábado às 9 da noite. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, youtube.com/Jornal da Cultura. Boa noite para você e um ótimo fim de semana.